Olá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. O assunto deste vídeo é a Sunna. Vamos aprofundar um pouco mais nosso conhecimento sobre Sunna. Assista este vídeo e você vai entender o que é Sunna de verdade, tá bom? Primeiramente, verifique se você já é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se, ative o sininho, deixa tudo preparado para que você receba os avisos de novos vídeos, tá? Vamos lá. Sunna. Uma coisa é a tradução da palavra, outra coisa é o real significado, a terminologia islâmica Sunna, ok? Sunna podem ser 4 coisas. Tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, falou, aprovou algo que foi feito próximo a ele, que ele testemunhou, e pode ser também as suas características físicas. Sim, existe o relato de como ele era, a aparência dele, ok? Então, tudo que ele falou, fez, aprovou sendo feito diante dele e as suas características físicas, tudo isso é Sunna. Agora, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, o que é obrigatório, eu vou explicar para vocês. Você pode separar isso, a Sunna, em 2 partes. Tá? Eu vou falar sobre a primeira, que é a Sunnatul Ada, ok? Que é uma Sunna que se refere a hábitos, a costumes e até coisas puramente culturais. Por exemplo, usar a taquia, ok? Aquela cobertura. Isso é Sunnatul Ada. Não é um ato religioso. É um ato de identificação. Você se identifica. É uma imitação, ok? Assim como, por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele andava montado numa mulinha. Também num camelo, ok? Você não vai pegar e andar de mula na Avenida Paulista, né? Não faz nenhum sentido. Quando ele ia comer, por exemplo, ele sentava no chão, ok? Você vai para um hotel, tem cadeira, tem mesa, você não vai, não, eu quero comer no chão, bota aqui. Não faz sentido, porque isso não é uma questão de adoração. Entende isso? Inclusive até algumas sociedades islâmicas têm um costume de usar uma cobertura. Por exemplo, na Índia, é muito comum, eles enrolam um pano só na hora de orar e depois tiram, como se aquilo fosse um rito religioso. Você não precisa fazer isso, tá? Ou seja, não é proibido, mas também você não ganha nenhuma recompensa em fazer, porque não é um ato religioso nem antirreligioso. E a segunda parte, que é a Sunnatul Ibadah. Isso sim é a parte de adoração. Por exemplo, rezar 2 rakat depois da oração do meio-dia, do Dhuhr. Isso aí sim é uma sunna de adoração, ok? Por exemplo, quando ele fazia o tawaf, ou seja, girando ali em volta da Kaaba, ok? Ele, com aquelas roupas brancas, ele descobria o ombro direito, deixava o ombro direito de fora. Isso é um ato religioso que você deve fazer, exceto se tiver algum problema, e aí não tem possibilidade, ok? Mas não você ganha recompensa por fazer, mas se você não fizer também, não tem problema nenhum. Ou seja, essa é uma sunna que não é obrigatória. Agora, por exemplo, você deixar a barba crescer. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele mandou fazer isso. Ele disse: cortem rente o bigode e deixem a barba crescer. Ele não falou quando você quiser, se puder, não. Ele falou: faça, ok? Ordenou. Inclusive, o verbo, a maneira de falar no árabe é uma ordem mesmo, não existe nenhuma dúvida quanto a isso. Então, isso é o quê? Se encaixa numa das 5 categorias da Sunnatul Ibadah. São 5 categorias, que são Wajib, que é
obrigatório, assim como qualquer coisa no Alcorão é obrigatório, o wajib também é obrigatório. A diferença é que não faz parte do Alcorão, mas é uma ordem direta do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Isso é o wajib, é obrigatório. O wajib é obrigatório, tá? Não existe assim, tudo que é da sunna é facultativo. Essa história é mentira. O wajib é obrigatório fazer, porque o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele ordenou, ok? Aí você tem o mustahab, que é assim, é recomendável. Se você fizer, você ganha recompensa por fazer. Mas se você não fizer, ok, né? Por exemplo, limpar atrás das orelhas, quando você faz ablução, né? O mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, fazia, ele, se puder fazer. Por exemplo, após a ablução, você escovar os dentes, né? Ele disse que se não fosse difícil para sua umma, que ele ordenaria fazer, mas ele não ordenou, ele recomendou fazer, ok? Mas se você não fizer, você não é uma obrigação que não é um pecado você não fazer isso. Pecado é você ir à mesquita com a boca fedendo, né? De cebola, de alho, aí você não pode ir. Mubah, que é a terceira classificação, né? A gente já falou o wajib, a gente falou o mustahab, agora o mubah são aquelas coisas ambíguas. Tanto faz, tanto fez. Quer dizer, não é errado e nem certo. Nunca foi dito que é sim ou não, mas é algo que não fere ao Alcorão nem à Sunna, né? E também não muda nada se você fizer ou deixar de fazer, entendeu? Como algo, eu posso beber, sei lá, suco de laranja, né? Nunca foi dito faça ou não faça, entendeu? A outra classificação, que se chama makruh, né? Makruh, que é o indesejado, detestável, não recomendável, melhor você não fazer, que é uma coisa que não chega a ser haram, mas se você continuar fazendo o tempo todo, acaba te levando, né, ao haram. Então são coisas que não são consideradas pecado, né, mas que é melhor você evitar. Se esforça para evitar. E no final, o haram, que é proibido. Você fizer, é pecado. Não tem conversa. Pecado é pecado, ok? E se você reparar, o haram, proibido, makruh, que é o detestável, né? Não recomendado, mubah, que é que tanto faz, o mustahab, que é bom você fazer, e quanto mais você fazer, mais recompensa você recebe, mas se não fizer, não é considerado pecado. E o wajib, que você tem que fazer, e se você não fizer, é pecado, ok? São 5 categorias, 5, dentro dessa sunnatul ibadah, que se refere a ritos religiosos, ok? No Alcorão, é a mesma coisa, com a diferença que, em vez de chamar wajib, chama-se fard, que é obrigatório, ok? Qualquer dúvida, sugestão, escreva aí nos comentários, que eu leio os comentários e tento responder tudo que puder. Tá bom, gente? Fica na paz, não esquece de compartilhar, pega o link, dá um jeito dessa mensagem chegar às pessoas, para elas pararem de confundir, dizerem, isso é sunna, não precisa fazer. Isso não é verdade. E você abrir os olhos, né? Abrindo os olhos dessas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala também te recompensa. Gente, fica na paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.